E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com um episódio aqui, a gente trouxe uma mãe de uma aluna aprovada para vocês, para contar toda a trajetória dela, como que foi as tentativas no cursinho, o que que ela aprendeu, onde que ela errou, onde que ela acertou, contar alguns casos engraçados, com certeza. E para isso, a gente trouxe aqui a Poliana, mãe da aluna Mascarenhas. Tudo bom, Poliana? Tudo jóia. Bom você ter vindo participar aqui com a gente hoje. Fala quem que você é, quem que é a Aninha. A Aninha tá aprovada no colégio militar, não tá? Fala um pouquinho aí pra gente. Eu sou Poliana, sou mãe da aluna Mascarenhas, do Colégio Militar de Belo Horizonte, do 7º ano. Ela era aluna Aninha, lá no cursinho, no Fora da Curva. Você tava contando mais cedo pra gente que os meninos estão nos jogos internos agora, né? Exato. O que que a Aninha tá fazendo lá no colégio militar hoje? Hoje ela vai disputar pelo xadrez e amanhã ela vai disputar pelo basquete. Aham. Vai estar competindo pela equipe Falcons. Pelo Falcons. Falcons. O Falcons tá rolando a polêmica lá, né? Que o mascote deles é uma águia também. A gente falou que torce pro Falcons, mas aí a galera do Tigers achou ruim. É bem tendencioso esse Falcons. Eu acho que tem essa coisa da lembrança do Fora da Curva. Vamos falar pro pessoal do Falcons que nós vamos patrocinar o Falcons. Né? Ok, olha, tá gravado, tá gravado. Tá gravando. Promessa. Ô Vitor, me fala sobre a Aninha no cursinho. Você esteve muito próximo dela, eu lembro, durante todo o tempo. A Poliana também estava sempre ali pedindo algumas dicas. Me conta um pouco da trajetória da Aninha. Falar da Aninha é muito fácil, e assim, falar da Aninha é falar da Poliana também, porque a família do Denilson também tem que lembrar, não tem jeito. A família é sempre muito próxima. Então, assim, quando a gente fala do processo de preparação para o colégio militar, não tem como você falar somente do aluno e não falar da família. O aluno que consegue essa aprovação, fatalmente a gente vai ter... Fatalmente não, né? A gente vai ter essa sinergia, sabe? Da família envolvendo, de todo mundo envolvendo. Então, meu relacionamento sempre foi muito próximo com a Poliana ali, porque ela estava mais junto com a Aninha. E a Aninha teve lá com as suas 2 tentativas no primeiro ano. Sim. Sofreu um pouquinho com a questão da maturidade, né, Poliana? Mas a gente conversando muito, a gente alinhando muito, a gente brigando muito pelo crescimento e pela maturidade da Aninha. E a Aninha sempre foi, assim, com toda a dificuldade que o processo exige, uma aluna muito guerreira, muito dedicada. Então, assim, por mais que a gente falava as coisas com a Aninha, um dia você chamava atenção, falava com ela, olha, Aninha, tem que melhorar nisso, não tá legal, não sei o quê. Chegava no final da aula, ela procurava a gente, olha, professor, desculpa se eu errei nisso, próxima aula eu vou acertar. Aí chegava na próxima aula, se vacilasse de novo, ela, professor, desculpa de novo, mas eu vou melhorar. E daí a pouco ela estava melhorando num ponto, a gente falava, beleza, agora vamos por aqui. Aí de vez em quando a Poliana meio desesperada no telefone também, temos que melhorar. E a gente foi caminhando nesse sentido, mas sempre muito intensa. A Aninha tem essa característica que eu sempre achei muito boa, que por mais que ela falhasse em algum momento em termos de disciplina, alguma questão lá que ela estava tendo dificuldade, a Aninha sempre teve uma humildade muito grande. Ela sempre te escuta, sempre atenta ao que você fala, respeitadora. Muito. Então isso aí eu acho uma diferencial muito grande que ajudou com certeza nessa aprovação que ela teve no colégio militar. Não à toa a evolução que ela mostrou. Eu sempre falo isso, que os alunos que têm escuta são os alunos perfeitos pra gente. O que é um aluno ter escuta? Você dá um conselho, ele escuta e coloca em prática. Não tem jeito, obediência. Sabe, que tem... Não adianta, ninguém tá perfeito, ninguém tá pronto. Todo mundo que vem, que chega no Fora da Curva, que vai se preparar para a prova do colégio militar, é uma prova completamente diferente dos moldes de escola, de colégio. Então, assim, todo mundo que chegar para se preparar vai ter que evoluir em algum sentido, vai ter que crescer. E o aluno que tem essa humildade, que tem essa escuta, que quer melhorar, ele melhora, porque você fala, e é natural do ser humano, às vezes a gente tem que eliminar alguns hábitos, algumas situações que a gente simplesmente acostumou a reproduzir. E a gente tem que melhorar aqueles hábitos. E a Aninha, assim, era uma luta diária, você via que ela estava se esforçando, que ela estava ali,
E muito legal dar aula para ela, porque ao mesmo tempo ela é carismática, ela consegue. Energia alta, né? Nossa, Porque demais você da se conta. lembra que num determinado momento nós combinamos de não mais chamá-la de Aninha? Seria Ana Luísa? Foi, Você lembra eu disso? liguei também, não foi, eu olhando e falei, Foi. Poliana, vamos parar de chamar a Aninha de Aninha. Vamos chamá-la pelo nome para trazer mais essa... E ela incorporou isso de uma Foi. maneira muito Ana eficiente, Luísa né? Mascarenhas, um nome forte, né? Então, assim... Qual que é o nome de guerra dela hoje lá, Poliana? Mascarenhas. Mascarenhas, a aluna Mascarenhas. Aluna Mascarenhas. Então adotou completamente, né? Foi. A gente quis jogar uma carga, assim, da maturidade. O Aninha, na época, a gente falava, será que tá deixando ela muito imatura, Tá Aninha? muito não sei o quê. infantilizada, né? É, vamos tentar jogar uma carga maior e, enfim, foi uma das estratégias legais que eu acho que a Sim. gente... E foi interessante, nesse mesmo período, que vocês, né, falaram, não, vamos parar de chamar ela de Aninha. E foi um período também que em casa a gente começamos a dar umas responsabilidades para ela que acho que ajudou ela nisso também. Uhum. Por exemplo, de manhã, ela mesma preparar o café da manhã dela, Aham. antes de ir para o cursinho, né? Dar uma autonomia que realmente ajudasse ela a amadurecer. Uhum. E isso foi até uma orientação da psicóloga na época. Ela, não, coloca, ela tá para assumir uma responsabilidade muito grande, assumir conquistar algo muito grande, então começa a colocar ela mais séria também. E foi muito legal que foi justamente no período que vocês pararam de chamar ela de Aninha. Foi a mesma observação. Foi né? a mesma observação. E o que você percebe que ela mudou ao longo desse tempo para melhor, Poliana? A questão do hábito do estudo, de estudar de uma maneira mais eficiente, né? Não é ficar em cima do caderno o tempo inteiro, em cima, de qualquer jeito, mas realmente estudar de uma maneira mais eficiente. E ela realmente pegar as coisas dela e fazer. Né? Ela sabe que precisa fazer as atividades que precisa entregar na semana tal, então eu não precisar ficar toda hora chamando, vamos fazer, que isso no princípio, né, lá do preparatório, tinha que ficar lá do lado, ó, questão tal, isso, vamos corrigir. Então, realmente, eu vejo que fez parte. Ao longo do processo, ela foi desenvolvendo isso tudo. Só um minutinho. Muitos pais optam por não passarem pelo sofrimento, entre aspas, do cursinho, porque acham que é uma carga muito pesada. E você falou exatamente o contrário. Além da responsabilidade do cursinho, vieram também algumas outras responsabilidades de casa para corroborar com esse processo de crescimento, de amadurecimento dela. Sim. Me conta, até que ponto isso foi intuitivo e até que ponto você percebeu necessidade mesmo de fazer essa mudança? Eu acho que intuitivo, talvez eu não tive essa intuição por mim mesma. Eu tive que perceber isso com a ajuda de vocês, a ajuda da psicóloga. Por quê? Porque a gente vê, né, nossa, é pesado. Não, deixa eu ajudar, deixa eu né, ajudar a levar essa carga. Mas realmente é uma carga que ela tem que levar, né? Ela que tem que levar. A gente pode dar um suporte, sim, mas é algo dela. Ela precisa passar por isso. Então, eu vejo que aí sim eu comecei a perceber que ela estava amadurecendo nesse sentido. E ela precisava amadurecer, porque senão ela não iria alcançar, né, o objetivo dela. A gente vê muito, igual a Jane comentou, tem uma frase que é clássica, Poliana, assim, quando os pais procuram a gente para poder entrar no preparatório. Vai acabar com a infância do meu filho. Meu filho vai ficar traumatizado, porque estudar traumatiza, né? Disciplina, E o pessoal realmente acredita nisso, algumas pessoas. E a gente tenta fazer esse trabalho de convencer que não vai acabar, que pelo contrário, que vai melhorar, que os meninos ficam mais felizes, mais fortes, mais autônomos e por aí vai. Sua opinião, acabou com a infância da Aninha ou a Aninha tá feliz do mesmo jeito? Não acabou. A gente vê ela passou nesse período com 10 anos, né? A partir dos 10 anos, 10, 11 anos. Hoje ela tem 13. Mas mesmo assim, ela tem a infância dela ali. Ela é uma criança ainda, sabe? Eu vejo até em relação a outras crianças da mesma idade, a Aninha tem a infância dela. Ela é uma criança ainda, né? Lógico, a responsabilidade, você
você pode dar responsabilidade para um menino de 6 anos, 5 anos, né? Uhum. Lógico, compatível à idade dele, mas de maneira alguma. O estudo faz parte da infância, Uhum. né? O ensino, isso tudo faz parte. Então, eu acho que é ser mais intencional, ser algo mais intencional. Uhum. Não que seja duro, mas ser algo intencional ali. Eu acho que as pessoas, às vezes, têm um pensamento meio limitado também, né? Quando você fala de dar responsabilidade, autonomia, o pessoal deve estar achando que é pegar um carro e sair dirigindo, não é isso. Não, de É jeito nenhum. responsabilidade de estudar, responsabilidade de fazer algumas tarefas dentro de casa. E isso que a Jane comentou é muito importante, né, para Sim. o desenvolvimento, né, Jane? Chegou um ponto que você percebeu que realmente ela estava madura, pronta para o colégio, ou, na verdade, isso tudo aconteceu de uma maneira assim, não perceptível? Não, chegou um momento que eu vi que ela estava madura. Que ela estava madura, sim. Sim, ela tem condição de conquistar, sabe? Principalmente ali, depois que encerrou o primeiro semestre, né, do preparatório, quando chegou aquele momento ali que eu vi que ela realmente buscava ali, a cada simulado, alcançar uma nota maior. Não foi bom. Eu preciso melhorar, preciso atingir pelo menos tantos pontos. Deixa eu refazer essa questão, deixa eu refazer novamente, deixa eu refazer. Aí eu vi que ela realmente estava madura para aquilo que estava proposto, né? Então, veio com o tempo esse amadurecimento, mas a gente viu que chegou um momento que realmente teve essa virada de chave. Falar, poxa, agora sim, ela comprou ideia, ela realmente quer, ela está se preparando para isso Uhum. e está plantando. Deixa eu Vai fazer colher. um outro questionamento aqui. Muitas vezes os pais acham que quando o filho está chegando no 4º, 5º ano, eles não precisam mais serem orientados, serem cobrados, serem fiscalizados. Isso era uma constante na sua vida quando tão logo a Aninha começou o cursinho? Ou você percebeu essa necessidade de estar próxima dela a partir do cursinho? Você já tinha soltado as rédeas? Não, eu sempre fui muito próxima dos estudos, sempre quis entender, né, tá ali com ela. E durante o período do cursinho, aí que eu tive que ficar mais próxima. Porque ela é uma criança, né? Uhum. Isso que a gente está falando, né? Ali, ela era uma criança de 10 anos, 11 anos, que com certeza, se não tivesse alguém ali ao lado, né, ela iria se distrair, Uhum. iria deixar talvez para uma outra hora. Então, eu vi que realmente eu precisava estar ao lado dela. Não é fazendo, não é explicando, porque ela já tinha entendido, mas quando eu pedi ela para me explicar, aí eu via que ela tinha conseguia alcançar ali a resolução daquela questão. Então, assim, precisava, assim, fiscalizar, precisava olhar, mas eu não estava fazendo o papel dela, né? Uhum. Então, Inclusive, essa é uma dica que você sempre dá, né, Vitor? Dos pais estudarem com os alunos, perguntando como é que tá, o que você entendeu disso, o que você entendeu daquilo. Esse bate-papo na hora que você está resolvendo uma questão de matemática é o que vai mostrar se o aluno sabe ou não o que ele está fazendo. Porque é muito comum nessa faixa etária eles buscarem uma resposta. Então, assim, tem uma questão de matemática lá, eles saem manipulando o número de qualquer jeito. Só que a hora que você vai conversar, mas o que significa isso? O que você pensou? Uhum. Por que você fez isso? Aí o aluno fica todo embananado. Mas aí, assim, quando você começa a questionar o aluno, e aí ele vai lá no enunciado e pega a informação e fala, olha, tá escrito aqui. Então, assim, começa a fazer essas associações, tirar as conclusões e consegue explicar toda a cadeia de processos que ele desenvolve na questão. Aí você vê que realmente o aluno tá aprendendo realmente a matemática, tem conhecimento, tem bagagem, né, tá lidando corretamente com a questão. Então, eu sempre falo isso. Não adianta também, igual a Poliana falou aqui, olha, sentar do lado e apoiar, mas eu não vou lá e falo, faz assim, não vou resolver a questão. Uhum. E é uma questão que você tem que tomar cuidado, porque às vezes os pais, eles têm esse ímpeto de passar a resposta, é muito mais fácil. Não só isso, uma observação importante, eu vejo você comentando sempre com os pais lá, que é o perigo do professor particular.
É, perigosíssimo. Ah, Perigo sim. do professor particular, aquele professor que chega, ao invés de orientar o aluno dessa forma, ao invés de fazer o aluno evoluir, ele simplesmente começa a fazer questão atrás de questão ali com o aluno. E aí ele acaba virando uma muleta, né? O aluno não desenvolve, não cria essa autonomia Uhum. necessária para o processo. Tem que tomar cuidado, porque o professor particular, coitado, ele chega ali e, sei lá, 1 hora, 2 horas. Chega no final da aula, o que vocês fizeram? Aí você olha lá 5 questões e fala, nossa, ficou aqui 2 horas e resolveu 5 questões. Às vezes o problema do aluno não é técnico, matemático, fazer uma conta, não é isso. Ele simplesmente não sabe resolver a questão. Ele não sabe lidar com aquele volume de informações. Uhum. Ele pega a questão, lê toda de uma vez e quer resolver. Então o professor tem mais que ensinar processos de resolução de questão Organizar as informações. justamente colocar o aluno para ler uma vez. Ah, não consegui. Lê de novo, lê de novo, lê devagar. Ele tem que colocar o aluno para fazer a questão. E isso às vezes demora. Sim. Uhum. E aí que vira a confusão toda dentro de casa, porque assim, aí tem aluno que chora, mas, enfim, tem que pedir para fazer. Uhum. Porque não adianta a gente chegar e falar, tá aqui no enunciado tal informação, então vamos fazer. Fala, não, Uhum. o aluno tem que conseguir enxergar a informação no enunciado. Então, assim, e o professor particular, então ele chega lá e quer resolver a questão. E até uma questão também, que é uma coisa que você comenta, toda prova tem um sotaque. Tem Né? sotaque. Então ela tem um cacuete. A Jane vê isso aí todo santo dia. Sim. Muitos meninos, muitos alunos, eles têm dificuldade, não é na matemática às vezes, é na interpretação. E aí alguns Sim. professores que são mais engessados ali, tudo não conseguem ajudar os meninos De nesse jeito sentido, né, nenhum. Jane? E, na verdade, você tem que criar essa autonomia, né? Uhum. E um problema muito sério dos pais é querer fazer para o filho não sofrer Aham. durante o processo. Isso é muito sério. A gente estava comentando sobre isso há pouco tempo, como que os pais acham que tirar o filho do sofrimento vai ser suficiente para ele se tornar um adulto responsável Feliz. e feliz, e principalmente, ele não vai passar no colégio militar. Uhum. Porque o colégio tem uma prova extremamente interpretativa, Uhum. tanto na matemática quanto no português. E eu acho muito interessante isso que você conseguiu fazer, Poliana, porque você conseguiu dosar bem. Eu tô próximo, eu tô com você. O que você fala, né, Jane? É guiar o filho no caminho. caminho. No caminho. Eu estou com você, eu estou do seu lado, mas quem faz é você. É. Você tem que ser autônomo. É. Eu acho que você conseguiu fazer isso de uma forma surpreendente, Poliana. E isso que a Jane falou, né, o português e a matemática, a questão das questões, né, serem interpretativas. Eu lembro que o Vitor, na primeiro ano de tentativa da Aninho, eu lembro que um dia o Vitor brincou comigo e falou assim, Poliana, eu não entendo o que a Aninha faz. Ela pega todos os números, joga tudo no liquidificador e bate tudo. E sai o resultado lá. E geralmente esse resultado que sai é uma das opções. Mas estava errado. Então, a grande dificuldade da Aninha, eu vi isso nitidamente, era a interpretação de texto, na matemática. Né? E aí que está, né, a importância, né, Jane, do português ali, Exato. deles interpretar bem o português e trazer isso para a matemática. Uma das questões que a Aninha errou na primeira prova, no primeiro concurso, era questões de interpretação na matemática, que ela não conseguiu nem classificação. Ela não conseguiu nem a metade da prova. Mas ela errou por interpretação. Uhum. Falta de interpretação. Uhum. E aí a gente vai vendo, né, essa questão de ser intencional, quando a Jane insiste em falar, não, vamos ler livros, Uhum. né, vamos ler. Mas não é só ler o livro, né, Jane? Os filmes. Os filmes, mas você está lendo, mas você está entendendo o que você está lendo? Exatamente, aí tem que vir a interferência familiar, né? Não é? Mas peraí, o que está falando nisso aí? Uhum. Há um filme mesmo, eu lembro que da primeira reunião que eu participei, tinha um pai que a Jane levou para falar, que ele falava, olha, a filha dele tinha sido aprovada no ano anterior, eu não lembro o nome do pai, você vai lembrar. Ele falou, ó, mas é o seguinte, eu falo para minha filha ficar longe do celular, mas eu sei que eu quero mexer no celular. Então, eu abri um buraco dentro do livro e encaixei meu celular. Para minha filha, né, Rodrigo. para minha filha, eu estava lendo o livro, mas eu estava ali mexendo no celular. Mas realmente fazer a criança interpretar o ambiente, ela fazer esse exercício de interpretação Uhum.
em todos os lugares, na prova de português, na prova de matemática, das situações, nos filmes, né? O que você entendeu disso aí, né? E isso acho que faz toda a diferença. A prova de matemática é interpretativa, né? Muito. Cobra essa maturidade do aluno, cobra do aluno contextos da vida cotidiana. Eu falo muito isso, muito, vida cotidiana. Esse aluno que realmente vivencia o ambiente adulto, não adianta. Supermercado, consumo de combustível, tem que entender dessas coisas. Fazer o café da manhã em casa. Por isso que essa autonomia e essa conversa dentro de casa também, tendo, né, os filhos participando realmente, dentro das viagens, é muito possível essa ideia de velocidade sempre muito cobrada. Consumo de gasolina, né? Gente, é engraçado, assim, como que às vezes algumas coisas passam, né, batido, mas assim, os meninos falam quilômetro por hora, quilômetro por hora, quilômetro por hora, e a gente também fala, e igual eu falo, gente, vocês têm que pegar a unidade de velocidade e entender que é quilômetro por hora. Ou seja, quilômetros percorridos a cada intervalo de 1 hora. A própria unidade, ela já te mostra a definição. Nome, né? Ela já te dá a definição. Quilômetro é distância, hora é tempo. Então, é distância sobre tempo, acabou. Tá lá na unidade de velocidade. E às vezes a gente vivencia as coisas e não compreende nada do que tá no nosso redor, simplesmente. Exatamente o que a Poliana falou, né? Você tem que interpretar o meio que você vive meio, de forma geral. E trazer essas questões cotidianas. Eu lembro que na primeira prova, essas questões que ela errou, que eu tô falando, né, que é sobre interpretação, e coisas assim, eu falei, poxa, eu não imaginava que eu esqueci de explicar isso para ela. Por exemplo, tinha uma questão falando sobre salário mínimo. Ela não sabia o que era um salário mínimo, ela sabia que era salário. Mas salário mínimo? O que seria um salário mínimo? Então quer dizer que existe um salário máximo? Então para ela surgiu... Já bugou ali completamente, poxa vida, né? Peraí. O problema ali já virou o que é salário mínimo? A matemática já até... Eu falei, poxa, eu nunca pensei em explicar isso para ela. Aí teve uma outra questão que ela errou, e que lógico a gente fica refazendo, ela refez essa prova várias vezes, né? Que era sobre a quantidade de moedas para alcançar um valor, o número de moedas. E aí ela ficou na dúvida se existia moeda de 20 centavos. Porque existia nota de 20 reais. Ela pensou... Ela associou nota com moeda. Que existia... E hoje a gente não mexe com dinheiro mais. Né? É verdade. Moeda, dinheiro, quase que você não mexe. Mas aí tá, essas questões do dia a dia, do supermercado, do quilômetro por hora, da quantidade de poste. Eu lembro que a Jane falou, não, tá no carro, manda o menino contar os postes até chegar no lugar que você vai, né? Contar quantos carros brancos passam, quantos carros amarelos, vermelho de bolinha. Até porque na viagem ele fica assim, já chegou? Já chegou. E para também não ficar, tem que ter, eu preciso de uma distração, aí eu preciso de um celular para me distrair, né? Os meninos precisam vivenciar esse tempo ocioso, esse tempo... O tédio, né? Para poder criar, a partir do tédio criar. Né? Mas sempre tem umas também legais que é de revestimento, piso, ladrilho, não sei o quê. Perímetro de cerca. Perímetro de cerca. Então, assim, é cada coisa, você vê... E não é um caso, 2 não, são vários. Por exemplo, tem que azulejar a piscina. Tem gente que tampa a piscina com azulejo. Eu ia falar justamente isso. Tampa, todo ano tem. Tamparam a piscina pra gente. E aí? Quem vai entrar? Pula aí, vai. Pula aí, agora eu quero ver que vocês vão arrumar essa piscina que vocês tamparam com azulejo. Então, assim, é tomar cuidado com essas coisas, igual a Poliana falou. Um termo, criança tem a cabeça muito lúdica, muito, sabe? Um termo que eles desconhecem, já avacalha tudo. Aquele termo, às vezes, nem faz não tem nem muita importância dentro da resolução. Mas aí o foco deles, a insegurança vem, o foco deles fica todo ali naquele desconhecimento que, às vezes, é irrelevante. E eles gostam de trazer alguns termos dentro dos enunciados que realmente são desconhecidos. Já teve tempo de meia-vida de um remédio. Então, assim, um negócio, se eu não me engano, até foi na época da Aninha, não foi não? Esse tempo de meia-vida do remédio? Eu lembro de uma questão assim. Eu acho que foi. Mas, assim, completamente fora do nosso contexto adulto. É bem específico ali, farmacêutico.
E aí eles associam a interpretação, né? A famosa questão manualzinho, que eu apelidei como questão manualzinho. Porque eles trazem um contexto muito diferente, muito fora, mas eles explicam. E aí o aluno tem que ter leitura e interpretação para entender aquele manual, né? Aquele conceito, e aplicar uma matemática ali dentro do que eles estiverem pedindo. Mas essa vivência do aluno, quanto maior, quanto mais maduro, quanto mais vivência, com certeza ele vai ter um desempenho melhor no colégio militar. Até porque o indivíduo que tem essa vivência maior, ele desenvolve maior capacidade de assimilação. É uma vivência de mundo mais ampla. Então ele vai conseguir, mesmo que seja um termo novo, algo desconhecido, ele consegue assimilar aquilo ali de uma forma muito mais rápida, né? Sim. Fora as palavras que às vezes os meninos não conhecem. É outra coisa que eu sempre falo com eles. Não sei o que é isso aqui, professor. Que palavra é essa? E eles perguntam, que palavra é essa? Eu falei, não sei, vocês têm que descobrir. Vou olhar no dicionário. Eu falei, não. Primeiro você vai tentar. Pelo contexto da questão, o que você acha que é essa palavra? Aí eles tentam ali umas 3, falar, agora sim. Já tentou aí umas 3 vezes, faz sentido? Testa. Essa não faz. E a outra? Essa aqui parece que dá certo. Vamos no dicionário lá agora. Então, só depois buscar o dicionário. Mas, assim, em hipótese alguma, alguém fornecer resposta para eles. Exato. Ô, Jane, você dá uma dica sempre para os pais, que eu acho fenomenal nesse sentido, que é aquela ida à biblioteca com dinheiro contado em espécie, né, que não existe mais, não pode ser Pix, nem cartão, e para eles comprarem os livros, fazendo essa interação. Dá essa dica aí para quem está assistindo a gente. Gente, é fantástico mesmo como que os nossos filhos, eles conseguem abstrair essa necessidade de valorizar, de quantificar. Aconteceu recentemente a feira de livro, né? E muitos alunos foram, porque a gente estava realmente incentivando. E eu achei muito bonitinho, que teve um aluno que virou para mim e falou assim, Jane, minha mãe me deu R$50 para eu gastar lá. E ele estava com 6 livros. Eu falei, mas como que você conseguiu? E a maioria dos livros eram livros interessantes, livros de Júlio Verne. Ele pegou 3 livros de Júlio Verne. Eu falei, mas como? Ele falou, não, eu negociei. Eu consegui um desconto e saiu super feliz porque o dinheiro foi suficiente. Aí eu falei, e agora? Minha mãe vai voltar comigo lá porque ficaram livros para trás. Eu achei muito bonitinho. Então é interessante, gente, a gente colocar a responsabilidade no filho, vigiando de longe, tá? Tem que vigiar. Mas vai numa livraria, compra. No caso dos meus filhos, a gente ia numa livraria que aceitava usados. Então, eles levavam um livro lido e trocavam por um livro novo. Às vezes, tinham que acrescentar algum valor, às vezes, dava para trazer até mais de um livro. Então, é interessante já trazer para o filho essa experiência de vivenciar sozinho essas necessidades. Isso faz toda a diferença na prova do colégio. Por quê? O colégio ele quer pessoas que já sejam formadas, que já sejam resolvidas. E quando o colégio cobra essas questões, às vezes com significações diversas, o Vitor ainda acabou de falar isso, você não precisa ficar preocupado. Se você não sabe aquela palavra, você não vai empacar ali. Pelo contexto, você consegue perceber. Eles têm que ter cabeça fria suficiente para perceber isso. E é interessante que aí já há uma seleção do aluno, né? Aquele que de primeira fala, não consigo, não sei, e não tenta de novo. A insegurança pega, A insegurança pega, e às vezes até uma certa má vontade de se projetar ali no problema, diferente do outro que vai, trata o problema, e às vezes rumina o problema mais de uma vez para poder conseguir de verdade sair. Tem essa característica da perseverança, né? O aluno arrojado. Eu sempre falo, prova você tem que respeitar, mas você não pode ser intimidado pela prova. Sim. Óbvio, todo respeito à prova, mas temê-la jamais. Então, assim, tem uma palavra que você não conhece, vou ler aqui, vou tentar o contexto, vou ver de que está falando isso daqui, o que encaixa, o que faz sentido, o que não encaixa, testa possibilidades e opte, obviamente, dentro da sua cadeia de pensamentos ali, pelo que fizer mais sentido. Você pode testar, sabe? Então, muitos alunos, e eu incentivo muito isso também, e eles se viram.
É isso. É a selva de pedra. Você tem que se virar, não tem Isso, jeito. isso casa muito com o que a Jane falou. O colégio militar, ele quer um aluno... Vou trocar a palavra formado por preparado. Sim, Ele quer ótimo. um aluno preparado. Isso. Agora, quem nasce grande é filhote de monstro. A gente sabe disso. E ninguém tá pronto desde o início. Não. E eu acho muito interessante como que os meninos chegam lá pra gente... muitos deles têm essas características, têm essa coragem, esse arrojo, essa frieza, essa racionalidade de separar as informações, e mesmo assim é bonitinho demais, é gostoso de ver essa evolução deles. Como eles chegam, igual a Poliana falou, na época dos simulados, as provas, tipo, não, eu quero mais, eu vou refazer, eles começam a ficar aguerridos. Uhum. Então eles passam não só não ter medo da prova, como eles vão para cima dela. Eles enfrentam essa prova com unhas e dentes. Exatamente. E você enxergou isso na Aninha, Poliana, essa evolução dela ao longo do tempo, essa gradação? Como é que foi isso? Sim, com certeza. A confiança, né? Ela sabe, até aquilo que eu estava falando mais cedo, né? Quando a gente partiu para a segunda tentativa, Aham. ela já ia com o conteúdo lido para as aulas. Uhum. E isso dava segurança para ela. Sem dúvida. Sabe? Porque aí ela ia, né, já sabia o que o Vitor ia falar, o que a Jane ia falar ali sobre aquele assunto. E isso dava segurança. Com certeza, se você tem conhecimento, você é seguro Poder. naquilo. Você tem poder, né? Você tem poder ali. E aí a prova não vira esse monstro, Aham. né? E com certeza, quando o aluno começa a experimentar isso, que o conhecimento dá esse poder para ele vai de uma maneira muito mais firme para a prova, né? Enfrenta aquilo ali. Ele não se intimida. Não se intimida. Ele enfrenta aquela situação ali com muito mais prudência, com muita mais maturidade, e isso faz toda a diferença, né? E interessante também que você falou que ela fez, inclusive, os materiais extras que a gente recomendou, né? Sim. Então, a gente vê muito pai e mãe que chega... a lista do exercício do Vitor é a mais temida de todas, né? Eu não digo uma coisa dessa. Gerada lista de carnaval. Semana Santa, das férias. São as mais temidas. E muitos pais, quando chegam assim no início, veem aquelas listas muito grandes, eles falam: meu filho não dá conta, eu não dou conta, é impossível de fazer. E o que você está falando aqui é que chegou um momento que a Aninha não só fazia essas listas, como ela fazia, inclusive, as recomendações extras que a gente passava, né? Sim. Exercícios além do que era cobrado ali. Aquele livro, Matemática para Vencer, né? Acho que foi a primeira coisa que a Jane pediu para eu comprar. Compra o livro de Matemática para Vencer. A Aninha fez, se eu não me engano, acho que ela fez 3 vezes aquele livro. 3 vezes. 3 vezes. Tanto Mas é ela que fez na primeira vez também. na primeira vez também. Só que quando chegou no segundo ano, ele estava todo riscado. Aí eu peguei emprestado lá na secretaria, imprimi, copiei só as questões, só a parte das questões, e aí proibi ela de escrever nas folhas, e aí ela ia refazendo. Ela refez. Quando ela errava alguma questão, aí a gente cortava aquela questão, tirava mais umas 3 cópias, guardava lá no... Como é que chama o pote? Malucão, não é... Estudo malandrão. Ah, o estudo malandrão. Malandrão. Colocava ali 3 cópias dele para ela fazendo em semanas diferentes para ver se ela realmente assimilou. E ela refez esse livro, né? Além das listas, que também, quando errava, copiava de novo para repetir, né? Então, e isso dava segurança para ela. Com certeza. Eu acho que uma questão de matemática, ela não surge sozinha numa prova, né? Ela tem origem em algumas outras questões, né? E então, eu acho que quando um aluno ele vê algo parecido, ele puxa ali na memória aquilo que ele refez. Não né? é algo totalmente novo. Não né? é algo totalmente novo. E a gente vê que muitos alunos que chegam da escola convencional, eles assustam, porque a prova do colégio militar tem outra pegada, né? Então, quando ele vê aquilo pela primeira vez, ele fala, não dou conta. Agora, quando ele já passou pelo processo, tá habituado, fez exercícios e tal, fica algo muito mais similar. E aí chega o ponto de querer até mais, igual o caso da Aninha, né? É isso mesmo. Essa diferença entre os alunos que chegam da escola, igual a Aninha, quando ela adquiriu essa maturidade, pelo tanto que ela se empenhou, isso é experiência, eu sempre falo isso. A matemática também exige experiência, e a Poliana falou aqui, assim, ela foi perfeita na colocação dela. As questões que vão vir na prova, elas têm uma inspiração em algum lugar.
Não nasce assim, óbvio, tem algumas aí que quem pode ser, mas não vai elaborar toda a prova tirando carta da manga. Tem uma inspiração. A matemática, o Yuri também ponderou isso aqui no início, tem lá, a prova tem seu sotaque. E aí o que acontece? O aluno começa a falar a linguagem da prova, com a experiência que ele vai adquirindo, fazendo esse tanto de exercício, o aluno começa a entender a língua da prova, começa a entender a linguagem da prova e faz a prova de um jeito muito mais leve. Por quê? Quando ele estiver lendo o enunciado, vai ser um enunciado familiar. Porque ele já vai ter lido vários enunciados similares àquele. Então, assim, e a Aninha sempre com muita energia. Eu acho isso muito marcante dela. A Aninha parecia que você não via ela cansada. É uma energia, assim, fantástica. E quando ela conseguiu aliar e canalizar essa energia com a produção de exercícios da forma correta, ela realmente virou um furacão. Ela produzia, assim, produção em massa, porque ela sempre foi muito forte, aguerrida. Eu lembro da época, eu gosto sempre de falar isso, que a Aninha estava com o braço quebrado na primeira tentativa. Logo no início do cursinho, a Aninha me quebra o braço. No inicinho, que é difícil, os meninos chegando da escola, primeiro ano dela, já é aquele susto, né? Sem entender a rotina do cursinho, achando que tudo é muito, e na verdade nem era tanto. E ela copiando meu quadro e gasta muito caderno, não tem jeito. Assim, os meninos têm que copiar. Eu uso muito, assim, uso e abuso da cópia. Eu acredito muito no estudo através da cópia. E ela lá com o bracinho quebrado e copiando. E agarrada, dava intervalo, 2 intervalos, e a Aninha lá falou: Aninha, eu fiquei com dó, meu coração apertou. Aninha, você não quer que o professor copie pra você, não? Deixa que eu... Pode ir lá aproveitar seu intervalo. E ela, não, eu vou copiar, não sei o quê, na raça. Então, assim, sempre muito dedicada, assim, com uma energia muito grande. E lá, com o braço quebrado, copiava, abriu mão do intervalo e ia copiar o quadro. Então, assim, com a maturidade vindo, essa energia toda, a produção dela foi lá pra cima. E aí foi questão de tempo, né? Porque com o processo, chegou no segundo semestre, com as provas lá, ela foi só crescendo, 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 e graças a Deus teve essa aprovação maravilhosa aí. A Aninha sempre teve essa característica marcante, né? Energia alta. Nossa, demais. Inclusive também para indisciplina, às vezes, na sua sala. Levada, a Aninha levada. Eu não me esqueço de uma coisa, Deus. Pessoal, a importância de confiar em quem vocês escolheram para o processo. Eu lembro um dia que eu estava do seu lado, aí chegou uma mensagem da Poliana no seu celular. Aí a Poliana falou: Vitor, a Aninha me contou o que aconteceu aqui hoje em sala de aula, e eu queria te dar carta branca para você chamar a atenção dela quantas vezes você quiser e fazer o que for necessário. Eu sempre falo isso, meu relacionamento com a Poliana foi muito bom nesse sentido, porque assim, quantas vezes eu liguei pro Poliana, não sei o que e tal, aí teve um dia que a Poliana falou comigo, na mensagem e na ligação ela reforçou. Falou: Vitor, eu dou carta branca pra você, pode fazer com a Aninha o que precisar. Mas eu confio em você, pode fazer. Eu falei: gente do céu. E assim, eu e a Aninha, com muito carinho, mas a gente tinha lá Tinha os puxões de orelha, né? Tinha os puxões de orelha. Tinha mesmo, não tinha jeito. E às vezes eu já até ligava pra Poliana: hoje o bicho pegou aqui. Teve um episódio que foi muito bom. Eu tenho essa foto, depois a gente pode até colocar ela aqui. A Jane tinha proibido os meninos escreverem no quadro depois da aula. E teve uma sala que tinha rolado uma farra lá, eles pegaram o pincel e estavam fazendo aquela bagunça e tal. A Jane chegou lá com aquele jeitinho dela. Proibiu, decretado, regra no cursinho, ninguém mais escreve no quadro, com exceção do professor. Eu chego um dia no almoço, na sala 3 lá. Aquela primeira da frente ali. Tava a Aninha, eu não sei se é a Laura, tava a Aninha e mais alguém lá. Aí a Aninha já me olha com aquela cara. Quando ela me olhou com aquela cara, eu falei: fez coisa errada. Quando eu olho pra frente, ela desenhou o símbolo do Fora da Curva no quadro. Mas ficou muito bom. Ficou bonito e tal. Aí eu falei: Aninha, vou fazer um combinado com você aqui. Eu não vou contar nada pra Jane. Eu vou tirar uma foto sua aqui e um dia a gente vai colocar isso no Instagram, na rede social, tá? Mas eu vou esperar. Pode ficar tranquilo que eu vou parar de divulgar isso daqui. Tá divulgado, então. Quando você não estiver mais aqui... Pelo amor de Deus, vamos conta pra gente. E essa foto é muito boa. Aí tem ela sorrindo lá do lado, o desenho ficou bonito. Eu lembro dessa foto. Muito bom, muito bom. A Aninha já
já fez muita coisa ali, né? Ela não é aquela bagunceira, mas ela tinha essas coisas de criança, né? É, Quando levada. alguém fala, meu filho vai deixar no de ser criança. 220, né? É. Mas eu lembro que ela ganhou de aniversário, ela sempre gostava muito de caneta, gosta, né, de canetas e tal. E ela ganhou um kit lindo de aniversário. E o que ela fez, Jane? Levou Me pro leva pro cursinho. cursinho. O prêmio dela ali Os todo, a estojões. mostra. E a Jane já tinha falado de caneta azul, preto, vermelho e lápis de escrever. Pronto, e borracha e apontador. E vai a Aninha com aquela bolsinha recheada pro cursinho. E vem, Jane, me liga. Por favor, venha aqui pegar a sua bolsinha. A bolsinha de sua filha. Ai, meu Deus, lá vai eu. Realmente você era uma mãe muito presente, né? Obrigatoriamente presente Tinha que também, ser, né? Jane? Nossa, Deus. Mas são muitas histórias ali. E se eu demais. pergunto, na época, ou até hoje, se eu perguntasse, até o que ela amava mais? A escola ou o cursinho? Ela falava cursinho. Até hoje é a paixão dela. A Jane, o Vitor, né? O Bola. Grande Rubola. Grande amigo Rubens. Rubão. Mas é a paixão dela. Né? Realmente, vocês marcaram a vida dela. Isso aí é... O melhor professor de matemática dela é a capitã Flávia lá, é uma professora muito boa, muito séria. Nossa, capitã muito boa, mas não é igual o Vitor. Ah, meu Deus do Que céu. bom, Vitor é o que Vitor. bom, que bom. O Vitor é o Vitor, né? A Jane, não, o português lá, não sei o quê, do indicativo, não sei o quê. A Jane que ensinou. Então, ela não teve dificuldade nessas coisas, né? Então, por quê? Porque sabia que tinha aquela disciplina, né? É um preparatório para o colégio militar mesmo, mas tinha muito amor ali, né? Sim. E aí Isso e eles sentem isso. Até hoje, né? Quando os meninos são convidados para ir lá, os meninos ficam doidos para ir, Nossa. né? Porque sentem esse amor, esse carinho. Verdade. Ah, inclusive, eles estão precisando fazer uma visita pra gente. Sim. Faz tempo que eles não aparecem lá. E assim, foi uma época muito boa. Aquela turma da Aninha foi uma turma muito marcante. Eu lembro deles com muito carinho, porque eles conseguiram fazer um grupo de amigos ali, que aquilo funcionou de uma forma muito positiva. Eles tinham uma competição entre amigos, super Mas é uma competição sadia, né? sadia, super respeitosa, e aquilo ali foi engraçado como que todo mundo subiu junto, sabe? E eles ficavam ali, depois das provas, eles não tinham, assim, sossego de esperar chegar em casa. Eu lembro que eles pegavam as apostilas, já abria aquele tanto de apostila no chão e começava a discutir questão, aquela confusão, foi você que errou, não foi você. E ali eles discutiam, me pegava, vem cá, professor, eu ia pro chão lá com eles, com gabarito, para explicar, porque eles não esperavam a correção. E do mesmo jeito que foi uma das turmas que eu mais briguei. Porque, assim, no início, nossa, tinha vezes que eu tava dando aula pra eles, eles estavam naquela energia baixa, você perguntava aquele texto, eu respondia meio que... E aquilo ali sempre minha aula eu gosto de colocar muita energia na aula, e eu via, às vezes, eles estavam lá, e eu brigava com eles, falei, vambora, não tem jeito, e vamos. E eles entraram nessa coisa, e foi, cara, e foi muito legal, a turma toda foi um resultado muito bom, foi uma turma que eu acho que, assim, a turma aprovou muito, Sim, né, Jane? sim. Foi uma turma que... Puxou pra cima mesmo, né? Foram muitas Sim, aprovações muitas na aprovações. mesma sala. Acho que das 38, naquela época, 38 foram 23 foram fora Foi da curva. mais de 70% das 22 aprovações. ou Foi 23? Foi Mas muita, acho que foi muita foi gente. Só alguma na coisa- sala dela, acho que foram 11 pessoas. Não sei agora de cabeça. Do mas grupo dela foram todos. Sim, Os 6. sim. eu acho que ficou uma de fora. E eles, assim, eu lembro que eles ficaram muito chateados. Alice, alguma coisa, Lacorte. se eu não me engano. Não, a Lacorte entrou no ano Depois. seguinte. Mas, não sei se era... Tinha não Dona Bia. lembro. Alice Fernanda? Não, sentava na frente, Sim, primeira uma carteira pequenininha, sim, pequenininha, boazinha toda a vida, um anjo também tava com as notas maravilhosas, enfim, mas não cabe todo mundo. Mas eu vi que eles ficaram sentidos por ela não ter... Você está falando de entrado. caber todo mundo. Como foi a preparação psicológica para a Aninha conseguir esse êxito? Sim. Ela tem essa característica de ser uma menina
vou falar agitada, mas é a personalidade dela. Ser muito alegre, ser muito, né, muito comunicativa. E isso desenvolveu também uma ansiedade muito forte nela, né? Ela foi um período que ela descontava às vezes na comida, né? E acontece isso, né? Ela saiu dos esportes que ela praticava na época, né? Que ela tinha as atividades extras que não cabia, não dava. Era uma questão de escolhas, né? Uhum. O que a gente vai escolher nesse momento? Então vai ser isso. Então vamos abrir mão dos esportes. E aí essa ansiedade que às vezes era extravasada ali no esporte, foi descontada na comida. E mesmo assim, né? Aquela ansiedade. E aí eu vi, quando chegou ali em abril, maio, por aí, eu vi que isso estava interferindo nos estudos. Eu falei, não, então vamos, como diz, né, vamos entrar com tudo. Uhum. O que eu preciso fazer? Vamos fazer. E aí eu procurei médico, procurei pediatra. Ah, é floral, é isso, é remedinho para ficar mais calmo. Não esses remédios. Uhum. Até tinha comentado, o Vitor falou assim, não, mexe com isso não, pelo amor de Deus. Porque falaram, talvez é um TDAH e tal. Não, muda a personalidade dela. Aí o Vitor falou, não mexe com isso não. Não, beleza, então não vamos mexer com isso. É floral, é óleo disso. Eu senti que não fazia diferença nenhuma, mas vamos lá no efeito placebo, né? Não, então isso aí é para te acalmar. E o que me ajudou muito também foi a gente buscar uma ajuda com a psicóloga, para realmente ser algo dela contar ali, ter aquele momento ali de terapia, para ela realmente conseguir trabalhar essa questão da ansiedade. E eu acho que isso também foi uma escolha que a gente fez no momento que foi muito positivo, sabe? Que ela conseguiu encarar aquele período ali, talvez de uma maneira mais leve, menos pesada, Uhum. né? Então, eu acho que é algo que vale super a pena. Se realmente o pai vê que o filho está passando por esse processo e está sendo pesado, às vezes, buscar uma ajuda, né? Uma ajuda com um psicólogo, para realmente aliviar essa tensão, ajudar a aprender a aliviar essa tensão, aprender a sentir a dor, porque a gente precisa sentir a dor também, né? A dor E precisa não ser se vivida. frustrar, né? Não se frustrar. Ou se frustrar, como é que eu vou dar um Sair contorno, dessa, né? isso. E, enfim. Então, a gente resolveu fazer tudo que a gente podia ali naquele momento. E essa foi uma das escolhas, uma das decisões que a gente tomou e que eu achei que foi muito bom. E a pergunta, valeu a pena, Poliana, Valeu. passar por isso tudo? Valeu super a pena. Valeu super a pena. No primeiro ano, eu senti que, por essa questão da ansiedade, surgia muitos conflitos entre nós, dentro de casa. Uhum. Porque é aquela coisa, vem fazer, né? Tem que fazer exercício, cumprir. E aí, ficou muito desgastante na época. Uhum. Tanto é que quando foi para o segundo ano, eu pensei em não tentar. Uhum. Até que eu não fiz a matrícula. Demorou. Foi, não, confia na Aninha, devolve aqui. E ela passou o mês de janeiro Foi. fazendo o livro Matemática para Vencer, que ainda não tinha o material. Passou o período de férias. Quando chegou no período de fazer a inscrição, a matrícula, aí o meu marido falou, olha, vamos passar por isso de novo? Ai, é isso mesmo? Porque não adianta ganhar uma vaga do colégio, mas você perder sua filha, o relacionamento com sua filha e tal. E aí, eu falei assim, quer saber? Não vou fazer. Não vou. Então, Aninha, vamos desistir. A gente tenta lá, se der, deu, se não der, não deu. Aí foi ela que virou, que mudou. Falou assim, não, mamãe, agora eu quero. Agora eu quero. E eu quero participar, eu quero fazer. Uhum. E aí, acho que foi o primeiro ano que vocês fizeram aquele bolsão. Aquela prova. Bolsão. A Aninha foi a última a sair da sala. Aí ela fala, isso aí é coisa da Jane. O último a sair da sala. Os últimos serão os primeiros. Aí ela viu esse negócio do bolso, ela falou, mamãe. E assim, a questão não era financeira. Uhum. O problema não era o financeiro, porque eu acho que quando se trata de educação, a gente arruma um jeito com os filhos, né? A gente quer o melhor.
Ela falou, mamãe, deixa eu fazer essa prova da Jane, lá do cursinho. Se eu ficar entre os 5 primeiros, você deixa eu estudar? Eu falei, então tá, Aninha. Então vamos fazer então. Você deixa eu estudar é forte, né? Deixa eu estudar. É forte. Aí eu falei assim, então tá, Aninha. Então vamos fazer isso então. Aí eu fui lá, fiz a inscrição com a Fernanda e tal. E aí ela ficou, acho que em segundo ou 3º lugar. Ela mandou super bem. E ela até conseguiu a metade da bolsa na época, né? Mas assim, foi ela. E aí que eu senti que estava nessa questão. Peraí, não, agora ela comprou a briga. Ela comprou a briga, ela quer entrar. E aí a gente falou assim, então tá, Aninha, então eu também vou pegar no seu pé agora, Aninha. Você não vai. Você falou comigo que vai, então agora você vai mesmo. E tô de olho no você. Mas é Você isso. fez um comentário muito interessante, eu quero resgatar isso. Você falou que o Denilson, seu esposo, disse que poderia atrapalhar a convivência da família o ano de cursinho. Sim. Como é a dinâmica, como deve ser a dinâmica de uma casa em ano de preparação para o cursinho, para o colégio militar? Eu acho que isso agora depende da formação da família, né? Eu tenho um filho mais novo, que era criancinha na época, né? Ele tinha 4 para 5 anos. Então, a gente tem que considerar isso também, né? Então, o que eu e meu marido nós combinamos? Ele ficou por conta do meu filho mais novo e eu fiquei por conta da Aninha. Uhum. Então, o nosso ambiente, a nossa esfera familiar ali girava em torno desse período de preparação da Aninha, né? Então, tinha o cursinho de manhã, escola à tarde, aquela correria ali da hora do almoço e tal. Tinha que dar conta do outro filho, né? Do João, do pequenininho. Mas a gente tinha que fazer a coisa funcionar. Então, eu sei que para ela era duro, por exemplo, ela ver que nos fins de semana, meu marido saía com o pequenininho, ia para o clube, e ela ficava ali estudando. Nós duas a gente ficava ali. Mas ela viu também que era necessário, né? E isso também surtiu efeito no pequenininho. Porque hoje ele ainda está no 2º ano. Daqui a pouco está lá. Ano que vem. Ano que vem é nosso. Então, ele vê isso também. Ele falou, olha, a Aninha passou por aquele tempo, daqui a pouco sou eu. E para ela também era duro ver que eu estava indo para o clube, estava indo brincar, e ela estava ali estudando. Então, assim, e isso, com certeza, gera conflito, né? Uhum. Gera um ciúme. Poxa, eu também quero brincar, né? E aí a gente organizava ali, às vezes tirava o domingo à tarde para dar uma desligada, né? Mas a gente precisou desenvolver uma dinâmica. A família, ela precisa estar ali envolvida, Uhum. né? Não era só ela deixar, vai lá e estuda. E como que você trouxe seu marido para o processo, Poliana? Como é que eu trouxe ele para o processo? Ele primeiro também que era um sonho dele, Uhum. né? Aquilo que eu falei, né? Antes de eu engravidar da Aninha, eu já pensava, o lugar que eu moro foi o lugar que nós escolhemos, né? Onde nós, né, a gente tem nossa casa, nosso apartamento, foi um lugar que nós escolhemos pela proximidade do colégio. Poxa, quando a gente tiver filhos, se for estudar lá no colégio militar, a gente está numa boa localização, né? Então, isso tudo, esse processo já foi trabalhado antes da gente ter a Aninha, né? Isso é a importância de mentalizar as coisas também, Mentalizar. Né? E foi algo assim, e no ano da aprovação, quando eu falei assim, não, vamos fazer de tudo, vamos colocar no psicólogo e tal, porque eu falei assim, não, eu tenho a minha fé, né? Uhum. Eu falava, não, Deus, eu vejo isso, eu acho que o Senhor está me dando isso, Uhum. né? Então, eu vou fazer de tudo. E aí fui vendo aquilo, tô olhando aquele alvo, né? E aí a gente foi fazendo as coisas. Quando chegava no momento que às vezes dava aquela balançada, eu falava, não, eu preciso olhar de novo pro meu alvo, né? E aí trazia meu marido, vamos olhar pro alvo, o alvo é aquele ali, a recompensa vai ser boa. Eu lembro que no dia que saiu o gabarito, e aí que está a importância também da gente estar cercado de pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que vão te jogar para cima também. E a Aninha, ela foi privilegiada com os colegas dela.
Sim. né? A turminha dela ali, que eles iam lá para casa toda semana. Uhum. Toda semana a minha casa estava cheia de menino estudando. E era bonito de ver. Meninada ponta firme mesmo. Ó, a mesa de jantar assim, ó, menino de um lado, um do outro, um do outro, um do outro. Às vezes era 5, era 6, né? Eles tinham a turminha do estudo deles ali, né? E estudavam mesmo, E né? estudavam. E eu ficava, falava, ó, eu quero conferir o gabarito de todo mundo. E aí, no final, eu queria ver o gabarito, a gente conferia os gabaritos, aí um explicava o outro o que errou. Era muito, muito legal. E isso trazia os meninos para cima. E aí tá, né? A gente se cercar de pessoas que estão no mesmo propósito, né? Eu comento, eu acho que uma grande importância do preparatório também é essa, sabe? Você tá rodeado de quem tá engajado. Porque é difícil, é fácil desistir no meio do caminho. Sim. Agora, quando você tem um corpo ali que te fala, não, você pode, você pode, você pode, isso ajuda muito. É isso. Nossa, a esfera do cursinho, a esfera ali do lugar, realmente, isso, eu senti a diferença, isso é notório. Por exemplo, a conversa que a Aninha trazia da escola e a conversa que ela trazia do cursinho. O nível de conversa, sabe, dos assuntos, eram muito diferentes. Muito diferentes. Tanto é que na escola, às vezes, ela não era tão bem aceita. Porque ela não entrava naquela onda ali. A onda dela era aquela ali dos estudos, do preparatório, da matemática, do azulejo, da piscina, Rodapé. E o outro lá estava preocupado lá com o TikTok, com não sei o quê, Não, e ela estava ali. Na cerca que gira em torno da fazenda. Mas é isso mesmo. Então, O ambiente faz muita diferença. o ambiente faz toda a A diferença. referência muda completamente. Muda. E eu acho que, inclusive, é uma grande vantagem a gente estar no colégio militar. O Vitor sempre fala, fala pro pai, mas você pode pagar qualquer mensalidade de qualquer escola, etc e tal, mas você nunca vai comprar a convivência que o colégio militar oferece. Sim. Então, para isso, você precisa ser aprovado. E para ser aprovado, você precisa estar preparado. E para estar preparado, você precisa estar no ambiente certo. Sim. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E você se cercar de pessoas que realmente vão te colocar para cima, e você também te colocar as outras para cima, Sim. isso acho que foi algo fundamental. Eles disputavam a barra de chocolate, né? Que tinha o negócio da esquema. Tinha. Da prova. Tinha quem fechasse. A melhor nota e tal. Melhor nota, e ganhava a barra. Aí, quando já vai... E cadê a barra? Eu ganhei hoje. E cadê a barra? Nós dividimos. Dividindo. Entendeu? Peraí. O negócio era ganhar, mas a barra dividiu entre eles, entendeu? Isso é muito bacana. Isso aí eu achava fantástico. Era uma amizade, assim, que cresceu todo mundo junto. Foi muito bacana o que aconteceu naquela sala aquele ano. Todo mundo. E era uma competição muito legal. Eu não esqueço disso. Acabava a prova, eles iam pro chão mesmo, jogavam as apostilas ali e já começava. Eles já corrigiam a prova antes da minha correção. Entre eles ali, ó. Todo mundo, assim, frenético. E, assim, a forma como eles ficavam realmente sedentos pelo conhecimento, o pavor pelo erro, que eles não admitiam o erro de jeito nenhum, errava, se fosse coisa boba. Então, assim, passava mal. Se ficasse abaixo de um outro porque deu um vacilo, então isso vai moldando muito o perfil do aluno que vai resolver uma prova. E você falou sobre a questão do engajamento da família, né? E aí eu acho que é um negócio que vale super a pena. Você tá engajado com pessoas que estão também no mesmo processo. Sim. Né? Então, assim, os pais desse grupinho, né? Verdade. São meus amigos. São pessoas que a gente tá junto. Nós saímos para comemorar. Foi muito no bom. No mesmo dia da prova? Não foi? No mesmo dia que saiu o resultado? Do resultado. Saiu todo mundo, Saímos né? todo mundo à noite para comemorar. E até hoje, sabe? A mãe do Tiago, a gente tá sempre, todo dia a gente conversa praticamente. Hoje, antes de vir, eu conversei com a Ione, sabe? A mãe da Laura, a mãe do Enzo, sabe? A mãe da Mariana. E aí, acho que, né? Se você tá, por exemplo, tem amizade com uma família que tem um filho na mesma idade, mas o filho não quer saber de estudar, ele vai influenciar seu filho. O pai vai falar, mas será que vale a pena isso mesmo? Nossa, o menino tá... E o problema, um dia te pega num dia de fragilidade. Num dia difícil, aí a pessoa chega buzinando no seu ouvido, aí você começa, será que faz sentido isso? Agora, quando você tá mais frágil e alguém te fala, não, não é isso que você quer não foi isso que você combinou comigo. Muda tudo, né? Muda tudo. E, Poliana, qual que foi a sensação? Você falou do dia de conferir o gabarito da prova, o gabarito oficial.
Qual foi a sensação quando você viu o nome da Aninha lá? Até hoje, quando eu vejo aquele vídeo, eu choro. Ah, Sabe, esses dias ele é eu muito estava bom. vendo, eu vejo, eu falei assim, não, eu quero registrar isso, né? Eu quero registrar a nossa reação. Podia ter sido outra, podia, né? Mas eu queria também ter registrado, né? Porque, né? Mas assim, aquela tensão o nó na garganta, né? Chega 8 horas da noite, mas não chega meio-dia. Aquele nó na garganta, eu falei, meu Deus, esse resultado que não sai. E o gabarito, e aquela questão que eu te falei, né, a gente cercar, né, de pessoas boas, pessoas que te colocam para cima. Eu lembro que eu tinha conversado com uma mãe que falava assim comigo, eu acho que minha filha não passou, não. Ela fez não sei quantos pontos, e tipo assim, ela tinha feito mais pontos que a minha filha. Uhum. Ela fez, não tem condição, não, e tal. Eu falei, poxa, tá me tirando a esperança. Eu falei, não, eu parei de conversar naquele período com ela, sabe? Eu falei, não quero conversa, não. E depois ela me falou que eu coloquei ela pra cima. Só que eu coloquei ela pra cima e ela me colocou pra baixo. Mas quando a gente abriu ali, saiu o resultado, eu acho que, gente, era 12:01. Saiu meio-dia, a 12:01 eu tava ali. E quando a gente viu, nossa, foi um negócio assim inacreditável. Meu marido, ele não foi atender cliente nesse dia, porque falou, não, eu quero estar aqui. Porque se for bom, beleza, mas se não for também, eu quero estar aqui, junto com a Aninha, junto, né, com a Poliana. E quando a gente viu, nossa, foi uma sensação que é indescritível, indescritível. Nossa, esse vídeo é maravilhoso, ele é muito bom. Eu acho que ele motiva muita gente, inclusive, viu, Poliana? Eu acho que vocês terem gravado foi uma atitude muito legal, porque apesar do risco, eu tenho certeza que isso que você falou de jogar a pessoa para cima, muita gente já viu esse vídeo e se inspirou nele no momento difícil, falou, eu vou continuar, porque vale a pena o resultado. Nossa, e olha, e a gente vê, né, por exemplo, esse ano que passou, 2024, no final do ano, o que acontece lá no colégio? Eles montam um grupo para receber as mães que estão chegando. Então, nós fomos recebidos por as mães que prepararam, e aí montaram um grupo, e aí pediram para eu ajudar nesse grupo. E aí, achei super legal, porque teve 4 mães que me procuraram e falaram, olha, você não me conhece, mas eu vi o seu vídeo. E olha, eu vi o seu vídeo durante o ano, mostrei para o meu filho, mostrei para minha filha. Tem a Luciane, mãe do Enzo. Ela falou, eu chorei com o seu vídeo várias vezes e eu ficava, que vai chegar a minha vez. Que bom. Semana passada, uma mãe do Rio de Janeiro, que a filha está passando pelo processo, para lá para o colégio do Rio de Janeiro. Não sei como que esse vídeo chegou para ela, sabe? E aí ela mandou uma mensagem para mim, olha, a filha dela chama Ana também, a sua Ana está motivando a minha Ana. Que bacana. Achei super legal. E olha, foi um vídeo de 2023, né? E eu falo isso com a Aninha, sabe? Falei, Aninha, você não tem ideia do quanto você motivou as pessoas, sabe? Você talvez não tenha alcançado ali os primeiros lugares, mas para mim foi como se fosse o primeiro. Mas a influência que você exerceu e exerce, como os meninos do 6º ano amam a Aninha, sabe? Lá no colégio agora, os meninos que chegaram, né? Alice Araújo, Alice Lacorte, o Henrique, o Enzo, o Arthur, eles gostam demais da Aninha, porque acho que sentiram essa influência dela. Desde o... Reconheceram, né, Rod? Acho que isso é a grande importância do que a gente está fazendo aqui hoje, inclusive, que é mostrar essa trajetória para todo mundo, para quem ainda não conhece, para quem pretende passar por isso. E primeiro o pessoal vê que não é fácil, é importante saber que não é fácil. É importante saber que tem dúvida no meio do caminho, que tem dificuldade, mas que no fim das contas vale muito a pena. Vale muito a pena persistir, perseverar, optar pelo caminho mais difícil às vezes. E acontecer, inclusive, o que aconteceu com a Aninha, de virar influência para outros, né? De trazer mais gente para esse universo também. Isso é muito bacana. Muito bom, muito bom. Eu tenho um trechinho de uma música que a gente... Sempre nos exercícios de matemática a gente lembrava desse trechinho que falava assim, olha, tudo é difícil, mas é só até fácil se tornar. Perfeito. Então, assim, Aninha, tá difícil a matemática, mas é porque não se tornou fácil ainda. Então, continua fazendo, porque tá difícil, mas vai ficar fácil daqui a pouco. Fica fácil, depois que você aprende.
fica trivial. É isso mesmo. Não, ninguém consegue parar uma pessoa obstinada, né? Não. Você fala muito isso, né, Jane? Essa prática, quem quer de verdade, não tem barreira. Não, né? não tem barreira, não. Vence tudo e chega lá, né? Uhum. Interessante isso. Eu acho isso muito interessante também, porque não é o talento, é a perseverança, é a vontade. Muitos pais dizem assim, chegam no cursinho dizendo assim, eu vim colocar meu filho no cursinho porque ele é muito inteligente, ele vai passar no colégio militar. Eu sempre desmascaro esses pais. Não é a inteligência, é todo um processo construído ao longo desse período de 9 meses, 1 ano, para poder chegar nesse resultado. Você usou a palavra obstinação, eu gosto muito dessa palavra. Lá no cursinho eu falo de esforço, Uhum. mas a obstinação ela supera o esforço. Uhum. Né? É isso mesmo, o resultado vem de uma maneira muito grandiosa, muito linda. É isso mesmo, esforço. Eu lembro quando você falou para a Aninha sobre o esforço. Aninha, esforço, Aninha. Esforço, Aninha. É uma força maior. Sim. Eu lembro de você falando isso para a Aninha. Esforço. É. Isso foi muito bom. E falando de sentimento ainda, quem colocou a boina na Aninha? Foi o João, Foi o meu João? pequenininho. Assim. Meu pequenininho, foi o João. Ela já tá inspirando dentro de casa. Já. Então, também, né? Já, inspira. Eu achei interessante porque até no dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, aí uma atividade lá na escolinha, né? Não sei o que, da mulher que te inspira, pro João. Ué, vai ser eu, né? Lógico. Não é possível. Pela lei natural das coisas. Não é? É a Aninha. Por quê? Que legal. Porque ela conseguiu, ela estuda lá e ela e tal. Então, assim, a inspiração, né? Não. O exemplo que vai vendo dentro de casa. A Aninha virou um símbolo, né? Virou um Que símbolo bom. pra ele. Ô, Poliana, queria te agradecer demais por você ter tirado seu tempo para vir aqui compartilhar isso com a gente. Eu tenho certeza que você vai motivar muitas pessoas ainda, que isso vai chegar em muitas casas aí, que você vai abençoar com esse exemplo da Aninha. E é uma satisfação imensa te ter aqui hoje. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Jane. Obrigado, Poliana. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Eu que Foi um agradeço. prazer te ter aqui hoje. Obrigado, foi um prazer. Tchau, pessoal. Abraço. Até mais, abraço. Tchau, tchau.